Você já se sentiu pequeno demais para uma tarefa gigantesca? Já olhou para um desafio e pensou: isso é impossível? Se a resposta é sim, a história que vou contar hoje é para você. É uma das narrativas mais incríveis da Bíblia. Uma prova de que a fé, a coragem e a estratégia certa podem superar qualquer obstáculo, não importa o quão grande ele pareça. Vamos falar sobre Gideão e seus 300 valentes. Para entender a jornada de Gideão, precisamos primeiro entender o cenário. Israel estava passando por um período muito difícil. Por 7 anos, eles sofreram nas mãos dos midianitas. Imagine isso. Todo ano, quando a colheita estava pronta, os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do leste, invadiam a terra. E não era uma invasão pequena. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos, em multidões incontáveis, com seus camelos e rebanhos. Eles destruíam tudo. Não deixavam comida, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. A situação era desesperadora, e o povo de Israel, empobrecido e amedrontado, se escondia em cavernas e fendas nas montanhas. No meio desse caos e desespero, encontramos um homem chamado Gideão. E onde ele estava? Escondido, claro. Ele estava malhando o trigo no lagar, um lugar usado para pisar uvas, para tentar esconder o grão dos midianitas. Ele não era um general, nem um rei. Ele se via como o menor de sua família, que por sua vez era a mais pobre da tribo de Manassés. Em outras palavras, ele se sentia completamente insignificante. É exatamente nesse momento de fraqueza que o anjo do Senhor aparece para ele. E a primeira coisa que o anjo diz é surpreendente: "O Senhor está com você, homem valente." Valente? Gideão deve ter olhado ao redor para ver se o anjo estava falando com outra pessoa. Ele, que estava escondido com medo? Sua resposta mostra toda a sua dúvida e frustração. Ele pergunta: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram?" Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos, não é? Em tempos difíceis, é fácil questionar onde Deus está. Mas a resposta do anjo é um chamado à ação. Vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando? Gideão ainda hesita, aponta suas fraquezas, sua origem humilde. Mas Deus lhe dá uma promessa poderosa: "Eu estarei com você." Essa promessa foi o ponto de virada. A primeira missão de Gideão não foi lutar contra os midianitas, mas sim dentro de sua própria casa. Ele teve que derrubar o altar de Baal que seu pai tinha e cortar o poste de Azerá ao lado dele. Isso era um ato de enorme coragem. Baal era uma divindade pagã, adorada por muitos, inclusive por sua própria comunidade. Ao fazer isso, Gideão estava declarando publicamente sua lealdade exclusiva ao Deus de Israel, arriscando a ira de seus vizinhos e de sua própria família. E foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, os homens da cidade queriam matá-lo, mas seu pai, Joás, o defendeu de uma forma muito inteligente. Ele disse: "Se Baal é um deus, que ele mesmo se defenda." Como nada aconteceu, Gideão ganhou um novo nome: Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele. Esse primeiro ato de fé preparou o terreno para o que viria a seguir. Com o Espírito do Senhor sobre ele, Gideão tocou a trombeta e convocou as tribos de Israel para a batalha. E o povo respondeu. 32.000 homens se juntaram a ele. Agora sim, parecia um exército, certo? Mas aqui é onde a história toma um rumo que desafia toda a lógica militar humana. Deus diz a Gideão: "Você tem gente demais." Demais? Eles estavam prestes a enfrentar um exército de mais de 135.000 soldados. Como poderiam ter gente demais? A razão de Deus era clara. Se eu entregar os midianitas nas mãos deles, Israel poderá se gabar dizendo: "A minha própria força me salvou." Deus queria deixar absolutamente claro que a vitória viria dele, e não da força humana. Então, vem o primeiro filtro. Gideão anuncia a todos: "Quem estiver com medo e tremendo pode ir para casa." E para sua surpresa, 22.000 homens foram embora. 2/3 do seu exército simplesmente partiram. Restaram apenas 10.000. Para nós,
isso já seria motivo de pânico. Mas para Deus, ainda era muito. Deus instrui Gideão a levar os homens restantes até as águas. Lá, ocorreria o teste final. Deus disse: separe os que beberem a água lambendo-a com a língua, como faz o cão, daqueles que se ajoelharem para beber. Imagine a cena. A grande maioria dos homens, 9.700, se ajoelhou. Talvez para beber mais confortavelmente, mergulhando o rosto na água. Mas um pequeno grupo, apenas 300 homens, pegou a água com as mãos e a levou à boca, lambendo-a. Eles permaneceram alertas, vigilantes, capazes de observar o ambiente ao redor enquanto se refrescavam. E Deus diz a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande o resto para casa. 300 homens. De 32.000 para 300. Isso é menos de 1% do exército original. A proporção era de cerca de 450 inimigos para cada soldado israelita. Humanamente falando, era uma missão suicida. Mas esses 300 não eram homens comuns. Eles passaram por 3 filtros. O filtro do chamado, onde responderam à convocação de Gideão, o filtro da coragem, onde não se deixaram levar pelo medo, e o filtro da vigilância, onde provaram estar sempre prontos e alertas. Eram homens que confiavam em Deus acima de sua própria segurança e conforto. Mesmo com a promessa de Deus, é natural que Gideão ainda sentisse um frio na barriga. Naquela mesma noite, Deus, em sua misericórdia, oferece a Gideão um sinal para fortalecer sua fé. Ele o instrui a descer ao acampamento inimigo com seu servo, Pura, e ouvir o que eles estavam dizendo. Eles se aproximam furtivamente do acampamento gigantesco e ouvem um soldado midianita contando um sonho a seu companheiro. Ele sonhou que um pão de cevada rolava para dentro do acampamento e atingia a tenda principal, derrubando-a completamente. O amigo interpreta o sonho imediatamente. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento em suas mãos. Ao ouvir isso, Gideão se encheu de confiança. Aquele sonho era a confirmação final. Até o inimigo reconhecia que Deus estava do lado dele. Ele adorou a Deus ali mesmo e voltou para seus 300 homens com um grito de guerra. Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita em suas mãos. Agora, a estratégia de batalha. Não era uma estratégia de força, mas de surpresa e guerra psicológica. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 companhias de 100. Ele deu a cada homem uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha para colocar dentro do cântaro. As armas deles não eram espadas e lanças, mas som e luz. O plano era cercar o acampamento inimigo no meio da noite, durante a troca da guarda, quando a vigilância era menor. Ao sinal de Gideão, todos deveriam tocar as trombetas, quebrar os cântaros ao mesmo tempo para revelar o fogo das tochas e gritar: pela espada do Senhor e de Gideão. Imagine o caos. No meio da escuridão e do silêncio da noite, um exército adormecido é subitamente acordado por um barulho ensurdecedor de 300 trombetas e o som de 300 potes se quebrando, vindo de todas as direções. Eles olham para cima e veem 300 tochas de fogo cercando-os. Na confusão, eles pensaram que cada tocha representava um batalhão inteiro. O pânico se instalou. Eles começaram a gritar e a correr para todos os lados. No escuro e no desespero, os soldados midianitas começaram a atacar uns aos outros, pensando que eram inimigos. O acampamento inteiro se transformou em um pandemônio autodestrutivo. Os 300 de Gideão simplesmente ficaram em seus postos, tocando as trombetas e segurando as tochas, enquanto o exército inimigo se desintegrava por dentro. A vitória foi total e retumbante, e foi alcançada não pela força dos números, mas pela obediência a uma estratégia divina e pela coragem de um pequeno grupo de homens fiéis. O que podemos aprender com Gideão e seus 300? Primeiro, Deus não nos chama porque somos fortes, mas Ele nos fortalece porque nos chama. Gideão se via como o menor, mas Deus o viu como um valente. Sua força não estava em quem ele era, mas em quem estava com ele. Segundo, às vezes,
Deus precisa diminuir nossos recursos para que possamos ver o tamanho do seu poder. Os 32 mil homens teriam roubado a glória da vitória. Com 300, não havia dúvida de quem era o verdadeiro vencedor. Quando nos sentimos com poucos recursos, talvez seja Deus nos preparando para uma vitória que só Ele pode dar. Terceiro, a importância de estarmos prontos e vigilantes. Os 300 foram escolhidos não por sua força, mas por sua atitude. Eles estavam alertas. Na nossa vida, devemos estar sempre prontos para agir quando Deus nos chamar, sem nos distrairmos ou nos acomodarmos. E por fim, a fé em ação. Gideão não apenas acreditou, ele agiu. Ele derrubou o altar, convocou o exército e executou um plano de batalha maluco. A fé verdadeira sempre nos leva à obediência, mesmo quando não entendemos completamente o plano. A história de Gideão é um lembrete poderoso de que nossos maiores desafios são, na verdade, oportunidades para a maior manifestação do poder de Deus. Não importa o tamanho do seu exército midianita pessoal, seja um problema financeiro, uma doença, uma crise no relacionamento ou uma luta interna. O que importa é se você está disposto a confiar na estratégia de Deus e a lutar com as armas que Ele te dá. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, lembre-se de Gideão. Lembre-se dos 300. Lembre-se que com Deus ao seu lado, você já tem a maioria.